Olá, este é o Instituto Contos Ancestrais. Nós estamos em mais um episódio do podcast Tecendo Ideias. Eu sou o Faruque, arteterapeuta e analista junguiano em formação. Eu sou Ana Carolina, educadora Waldorf, especialista em contos de fadas com abordagem antroposófica e contoterapeuta, aconselhadora biográfica em formação. Hoje a gente vai abordar o conto La Loba, do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E vamos lá, começar a comentar um conto que nós já exploramos bastante de maneiras diferentes. Nós temos conteúdo no nosso canal do Instagram e principalmente do YouTube, mas hoje nós vamos fazer nesse formato do podcast mesmo, né? Um comentário mais simbólico e também muito baseado no livro. A gente começa então seguindo, né, a construção narrativa. E a construção narrativa desse conto, ela começa por um ambiente que logo no início ele vai afirmar que é um lugar misterioso, é um lugar que poucos sabem, poucos já viram, mas que todo mundo sabe que existe, todo mundo sabe que está lá. E nesse lugar a gente vai começar a perceber que esse ambiente é um ambiente um pouco desértico. Um pouco não, é um ambiente desértico. E esse deserto, ele tá árido, ele tem um rio de leito seco, né, ele tem ossos espalhados, e tem uma personagem que surge nesse ambiente, que é uma velha. E alguns vão dizer que essa velha é baixinha, miudinha, outros vão dizer que ela é alta, que ela tem dedos longos, e aí alguns que ela é magra, outros que ela é gordinha, né, com seios fartos. Então é muito interessante como na construção, né, dessa personagem tem essa liberdade para que a gente possa imaginar como esse ser principal dessa narrativa vai se construir imageticamente. Aproveitando então, é interessante porque quando a gente tem essa abertura para fazer parte da imaginação, fica muito mais próximo do conto oral mesmo, quando ele estava mais vivo, né? Quando realmente era contado em regiões, e aí de região para região ele vai ter a sua variação. Quando a gente encontrava, principalmente na minha experiência, eu encontrava primos distantes de Minas Gerais, e eles moravam em lugares assim, mais do interior, mais conectados com a natureza, mais conectados com aquilo que a gente imagina de um lugar mais do interior, meio idílico até. E aí eles contavam, né, um garoto da minha idade mais ou menos na época, contava umas histórias que pareciam, aí que é onde eu queria chegar, lendas, ou seja, faz parecer que é real, faz parecer que pode ter acontecido com você, faz parecer que talvez você encontre esse personagem se você se perder que nem ele se perdeu perto da vila não sei o que, da floresta não sei o que lá. E geralmente eram aquelas mais de terror, né? E deixava a gente assombrado, era demais. E eu acho que tem muito essa essência na La Loba, né? A Clarissa conta no livro que foi fazer esse processo de colher das contadoras que ainda tinham vivo nelas a narrativa, por isso também essa mudança de uma para outra, como deve acontecer quando é passado de maneira oral. E eu acho que fica bem claro esse caráter meio de lenda também, ou seja, não é só um conto de fada que está num livro dos irmãos Grimm, que a gente sabe que é uma literatura muito antiga. Não, ele parece que pode acontecer com você. Quem sabe se você estiver numa situação parecida, você se depare com essa pessoa e você vai reconhecer alguns traços e vai ser a loba da sua vida, né? Muito bom, porque ela termina o conto assim, né? Quem sabe se você tiver perdido. Esse vem da oralidade, e na construção da Clarissa, ela vai dizer que
Alguns viram ela ali pelo deserto, especificamente da região do Texas, por estradas específicas, cidades específicas de Phoenix, né? Então, ela vai conceitualizar essa ambientação também com coisas características daquela região ali, né? O Daquela que região. é mais uma característica de lenda. É Sim, justamente isso que diferencia a lenda de um conto de fada, né? Ela está presa num lugar regionalizado, né? Ela tem um endereço. É tipo aquela casa que a gente está vendo daqui no alto daquele morro que tem uma mulher que morreu que assombra. Se você entrar lá de noite, você vai encontrar ela. É tipo sim, isso. exatamente. Exatamente. E você falou, né, da oralidade, a gente tem até a expressão quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, isso também, esse aspecto. E pensando nisso, estou contando recentemente, porque estou fazendo esse conto, trabalhando esse conto no Conto Clube, e uma das participantes comentou que viu uma mulher grisalha na feira e até se assustou, falou: Meu Deus do céu, encontrei ela loba. Quase que eu tiro uma foto da mulher escondida para mostrar para vocês e tal. E um outro detalhe, assim, né, dessa construção individual que é muito natural quando a gente ouve a história e quando a gente recebe a história pela oralidade, essa construção interna que a gente é capaz de fazer, é, que todas as participantes até agora relataram, apesar da paisagem estar desértica, ser um pouco seca, e eu acho que talvez até por isso eu tenha começado dizendo um pouco desértica, todas elas viram uma certa mata, sabe? Havia uma floresta ao redor dessa laloba, ao redor. E eu achei isso muito bonito e simbólico, porque o deserto, a aridez, fala de um lugar onde tem uma falta, né? Onde a gente está num aspecto da alma, né? Que está ressecado, que está enrijecido. E todas elas trazerem que viam a mata, a floresta em volta, né? E essa corrida da mulher, ao final, algumas entravam na mata, né? Correr na direção do horizonte, que ela fala o horizonte delas era fértil, era verde, né? Então eu achei bonito isso, quer dizer, a gente não está 100% ressecado, né? Independente de como a gente anda na vida. É interessante, a psicologia. É porque, na verdade, aí sim, saindo um pouco da questão da análise do conto enquanto literatura que a gente estava até agora, e aí pensando agora numa análise simbólica, uma análise psicológica, a Clarissa está, na verdade, falando da alma da mulher, e aí a alma entendida através de um ponto de vista junguiano, né? Ela é junguiana, é esse mundo simbólico, né? Seria esse mundo do total dessa mulher, e aí se encontra, né, num lugar de aridez, ou seja, está sentindo que a vida está sem viçosidade, sem criatividade, sem ações criativas. E é interessante que nem todas as pessoas estarão exatamente nesse ponto, elas estão em certa medida nesse ponto, mas ninguém vai estar exatamente igual, né? Quando a gente vai pro aí novamente pensando no ponto de vista junguiano, aí a gente está entrando no inconsciente pessoal das pessoas, né? Então, quando elas trazem esse mundo simbólico particular de cada uma delas, a gente vai ter talvez essas diferenças. Talvez algumas reconheçam animaizinhos nessa floresta, outras não reconheçam animal Uhum, nenhum. Né? sim, Talvez uma floresta seja mais tropical, a outra seja mais da savana, não sei. Se a gente fosse explorar os símbolos que cada uma trouxe, né, e conseguiu visualizar, a gente vai ter as diferenças que vêm da vivência pessoal, desse inconsciente pessoal de cada uma delas. com certeza. A própria Clarissa fala no livro, né, acrescentando que se você está querendo uma ajuda psicanalítica, vá recolher ossos, porque essa é a tarefa da La Loba, né? Ela esquadrinha o chão, né? Ela procura, ela escarafuncha mesmo a terra atrás dessas preciosidades, né? Que ficaram dos animais que já se foram, e ela tem apreço grande por aqueles que correm risco de extinção.
E esse é um dos motivos, inclusive, da Clarissa ter escolhido o lobo, né? Ela conta logo no capítulo 1 essa relação que ela foi tendo nessa busca que ela fez, viajando diversos lugares atrás dessas narrativas, o quanto esse lobo foi ficando cada vez mais difícil de encontrar esse lobo, o quanto esse lobo ficava restrito a áreas muito pequenas, e quanto ele era um símbolo muito característico da mulher na atualidade, né? Dessa mulher que, pela cultura que a gente vive, né? Por todo o processo histórico, sociocultural que a gente viveu até hoje, o quanto a gente, as mulheres verdadeiramente reconectadas com o seu self selvagem, as mulheres verdadeiramente vitalizadas, nutridas, estão em extinção, né? O quanto, e dentro de nós mesmos, quanto esses aspectos, né, também estão muito restritos e minguando também, de certa forma. Isso, então talvez aí a Clarice esteja sugerindo que esse processo aí, né, por analogia, de recolher ossos, seja um processo de resgate de algo essencial, algo ancestral nessa mulher. E se ela está dizendo que esse lugar árido, por analogia, é essa alma da mulher que está árida, porém existe muita vida, mesmo que em forma de ossos, que pode ser ressuscitada lá, ela está também sugerindo que existe algo essencial, ancestral, dentro de todas as mulheres, que ela pode, se fizer um processo correto de catar os ossos e tiver muita paciência, porque ela não encontra os ossos que ela quer, ela encontra os ossos que estão no caminho. Depois que ela montar uma ossada completa, por exemplo, de um lobo, que é esse arquétipo principal, ela vai entrar em contato com esse ser essencial que está dentro da mulher. E aí justamente é este arquétipo, novamente pensando num ponto de vista junguiano, o arquétipo seria essa imagem, esse tipo, essa forma essencial que mora em todos os seres humanos, que nos une enquanto humanidade, e que ele se deposita de conteúdo a partir da vivência individual de cada um de nós, né? Então todo mundo consegue acessar o arquétipo da mãe, porém cada um vai ter uma vivência com esse arquétipo diferente, porque nós temos nossa vivência individual, porém todos acessam algo que é primordial, como se fosse um DNA da mente, um DNA do inconsciente. E então ela está sugerindo que existe sim para a mulher um arquétipo de uma mulher selvagem. E é esse arquétipo que ela está querendo que as mulheres consigam se reconectar, pois ela também está dizendo que ele está muito esquecido e deixado, né, de lado por essas mulheres. Ela, inclusive, diz que ele aguarda que a gente o reconheça, né? Ele tá lá, ele não deixa, ele não some, ele não desaparece por completo. Eu queria fazer um paralelo, né, dessa visão junguiana, que é a visão da Clarissa, que é a visão que a gente acaba, né, tomando mais propriedade, porque até o olhar que ela está trazendo aqui, mas fazer um paralelo com a visão antroposófica, porque para mim bate muito, assim, tem muito a ver, faz todo sentido. E aí você vai me dizer, Faro, que se faz sentido, né, me ajudar aí na minha noia. A Clarissa vai dizer que esse arquétipo, então, dessa mulher, né, ele é o próprio self, ele é o ser mais integrado que tem, né? Essa mulher que é a lá que sabe, né? Ela não é qualquer uma, ela é a que possui todo o conhecimento, né? Ela representa essa completude desse self, né? Integrado. E na antroposofia, essa imagem de sabedoria ancestral que guarda o conhecimento, que é capaz, né, de conectar a matéria, né, de conectar os pequenos pedacinhos, os pequenos ossos e trazer vida para ele, trazer vitalidade, quem faz isso é o eu superior, né? Esse nosso corpo espiritual mais conectado com
com esse algo maior, seja lá o que você quiser acreditar, né? E aí, estar com a alma árida, ressequida, seria uma desconexão, né, com essa fonte vital espiritual. Então, para mim é muito bonito, porque para mim tá falando da mesma coisa, né? Ela tá falando da psique, tá desconectado da psique, né? Tá com esse mundo inconsciente muito sem a ponte, né, de conexão com o mundo da vigília. E para o Steiner, né, para a antroposofia, isso tem a ver também, né? Só que ele está falando, são outras palavras, mas para mim está dizendo desse mesmo lugar, né? E esses ossos também dentro da antroposofia são nos ossos, né, a parte mais mineral, mais dura que a gente tem, é onde se guarda as nossas verdades eternas, é onde é aquilo mais nosso possível, porque tudo morre e se esvai, mas tem uma parte nossa, né, que carrega algo nosso que nunca se extingue, e essa parte é o osso, né? Então ele carrega ali os nossos valores, são os ossos, né, que guardam a essência primordial, né? E o que é capaz de reunir esses ossos e trazer carne, vida, movimento, é o corpo da vitalidade, é o corpo etérico, são as águas, né? Isso que vem do sopro, né? Então é muito bonito e muito simbólico como é possível fazer esses paralelos. É muito legal. Porque isso me remeteu, né? Eu sou, além de arte terapeuta, eu sou um analista em formação, né? Um analista junguiano em formação. Então tem conteúdos aqui que eu vou entrando em contato a partir da leitura de Jung, né? E me remeteu muito, a gente está falando dessa mulher sábia, me remeteu a uma aula, né, e ao conteúdo sobre ânimos e ânima, né? Então essa mulher e esse homem dentro de nós. Só que aí a teoria base de Jung diz que o homem tem internamente então essa ânima, que é o que serve de ponte entre o mundo interior e o mundo exterior do homem, e a mulher tem o ânimos como uma contraparte interna que também serve de ponte entre o mundo interior e exterior. Mas curiosamente, né, eu estava muito assim vendo, o Jung diz que a ânima, então a ânima que seria esse contraponto interno do homem, ela tem estágios, e aí ele usa imagens simbólicas para querer ajudar a gente a entender que estágios são esses que a ânima do homem pode ter. Aí depois eu vou falar do ânimos da mulher. Então o primeiro estágio dessa ânima seria a de Eva, que é mais biológica e instintiva. É uma fase mais instintiva dessa ânima do homem. Aí tem a fase Helena, que é do romance, da estética, já começa a ter um refinamento, mas ainda é mais superficial, né? A fase da beleza, da arte, de uma idealização romântica. Aí vai para mais um estágio que é de Maria, é uma espiritualidade e uma moral, é a fase da devoção, da ética, da compaixão e virtude. E aí, finalmente, quando chega no estágio final, que é a de Sofia, é a da sabedoria e da transcendência. É o estágio onde, finalmente, pode haver a ponte para conectar com o self, que seria essa integralidade. Por isso que vai combinando aí muito essa questão de ser essa mulher la que sabe, né? Então, essa sábia, porque a Sofia é a que sabe e é a única que vai conseguir fazer a ponte com o self. Não dá nem para terminar no arquétipo de Maria, que já é muito elevado espiritual e moralmente, mas está faltando algo a mais, que seria essa transcendência, que vai além de uma moral que é mais humana ou de uma espiritualidade individual. Ela perpassa isso, né? E é justamente a que media finalmente com o self. Ela não está mediando só com o inconsciente pessoal, né? Ela está mediando com a totalidade. Seria aonde a gente chegaria.
E aí, só para não ficar esse contraponto sem a outra metade, né? Na teoria junguiana de base, né? Porque eu estou falando isso porque nas teorias dos pós-junguianos, né? Nos mais modernos, eles começam a colocar em discussão, sim, existe o ânimos e a ânima no homem, o ânimos e a ânima na mulher. Mas isso é pós-junguiano. O Jung, não. Existe no homem a ânima internamente como ponte e na mulher o ânimos, porque ela, enquanto mulher, ela já é a expressão da ânima externamente, então internamente ela é o contraponto. E aí como funciona na mulher? Primeiro estágio, homem natural, força física, poder bruto instintivo. Segundo estágio, homem romântico, charme, a figura do sedutor, do cortês. Então tá tendo um paralelo, né? Aí, terceiro estágio, homem de palavras. Aí é um mestre erudito, o lado da lógica, da razão, a capacidade de ação e planejamento. Que talvez a gente veja muito hoje em dia na mulher moderna, esse homem das palavras, né? Essa mulher que vai para o trabalho, que vai para a ação, que é a planejadora, né? Que tem algo do arquétipo mais masculino, mais idealizado, assim, mas que ela realiza hoje em dia. Mas ela pode ser opressora e dogmática, né? Na parte do polo negativo, nada é positivo ou negativo, tudo tem os dois polos. E, finalmente, o último estágio do ânimos na mulher, do contraponto masculino interno da mulher, seria o homem de luz. Guia espiritual, significado, a integração final, onde o ânimo se torna um guia interior, mediador do significado e da profundidade espiritual. Como Hermes, aí a figura seria de Hermes, né? O psicopompo, justamente, que faz igualzinho estava lá no contraponto da ânima para o homem, contraponto do ânimos para a mulher. É o que faz a ponte com a totalidade, que consegue visitar todos os níveis e voltar para a superfície. Por isso mesmo que no primeiro capítulo tem os 4 rabinos. É disso que ela está falando, né? É ir para o extremo profundo, para Hades, mas ter a capacidade de retornar para a superfície com o que há de bom dessa visita para Hades e não ficando louco. Ser capaz também de ir ao paraíso, de tocar, né, a sabedoria mais elevada e de transformar isso, transmutar isso em expressão, em beleza, em arte, né, e conseguir deixar um mapa, né, ela fala que a Clarissa coloca que o Jung diz que a gente tem uma obrigação moral quando a gente conhece o caminho de deixar o mapa para os que virão depois, né? Ou para a gente mesmo quando a gente passar de novo. Nossa, isso é muito, na filosofia, é muito Hannah Arendt, né? A gente tem uma responsabilidade moral com o novo de mostrar o mapa do mundo por sermos pessoas que já estamos aqui no mundo, né? Maravilhoso, né, essa ponte. Adorei, Fá, muito legal. Eu fiquei lembrando da nossa discussão quando primeira vez que a gente discutiu isso desse ponto de vista, né, que você agora está, né, nesse módulo aí na sua formação, que a gente estava falando da Branca de Neve e desses processos nos personagens masculinos e femininos da Branca de Neve, né? Uma hora a gente pode... E isso é muito bacana, dá pra gente fazer... a gente tem que criar um módulo novo de podcast que seriam comentários que amplificam algo que a gente já trabalhou, né? Porque faz todo sentido que na Branca de Neve a gente tem o homem como múltiplo e a mulher é mais integral, né? Por mais que ela tem muito claro quem é a Branca de Neve, a rainha. Enquanto que o homem são vários homens, é o pai, são 7 anões todos, é o príncipe, é o caçador, é muita galera. Por que tem tanto homem e tão pouca mulher? Porque a ânima a ânima se forma a partir da imagem que a criança faz da própria mãe. E a mãe já é mulher, né? Já é a ânima se realizando. Então ela já é uma imagem mais única. Enquanto que o ânimo se constitui a partir do ânimos da mãe, não do pai. Então a criança não constitui seu ânimos a partir da figura masculina direta, e sim da figura masculina indireta. Por isso que para a mulher o ânimos é uma multiplicidade, para o homem a ânima é única. Então isso é muito interessante. E por isso que a realização da mulher no mundo,
aparentemente, generalizando, geralmente é mais madura, geralmente é mais claro as funções que ela quer ou vai desempenhar para bem e para mal, enquanto que o homem é esse buscador, demora para encontrar-se no mundo com mais clareza, demora para amadurecer, enquanto a mulher já está concluindo missões muito novas, de lugares na sociedade que inclusive ela é colocada sem querer, mas é com muito mais clareza, enquanto que o homem tem toda essa multiplicidade de escolha e de exploração até se encontrar, o que também é injusto, né? Mas também é característica desse ânimos múltiplo, que não se constitui direto, ele precisa mesmo explorar até chegar lá, que é o interno da mulher. E que diz, né, também outro paralelo que a gente pode fazer na jornada do herói, né, do Campbell, que é universal, que está para todos nós, mas que a Murdoch falou, não, pera, tem algo aí na feminina que é diferente, porque a gente não está rompendo com o diferente, né? O menino rompe com a mãe, a menina, ela tem que romper com o seu igual, né? Romper com a mãe é um processo muito diferente. Chega uma hora que você tem que retornar para esse igual, você precisa juntar de novo, fazer as pazes com esse igual, né? Para conseguir se constituir. Então, é um paralelo muito interessante também, que a gente pode olhar aí para ampliar essas imagens. Nossa, muito bom, muito bom. Eu diria que, assim, a gente poderia parar por aqui, mas Sim. eu quero terminar a La Loba. É isso que eu ia falar, eu gostaria que você amarrasse aí a nossa conclusão. Uhum. Bom, ainda tem tanto a explorar, porque agora, né, que a gente já entendeu quem que é essa mulher, né, e o que ela faz ali, ela tem uma transição, tem algo diferente. Ela monta um esqueleto inteiro. E ao chegar nessa possibilidade de um inteiro, ela para de procurar ossos. Ela acende uma fogueira, ela senta e contempla. E na contemplação, ela vai receber, ela vai encontrar, né? Ela vai fazer essa união com, né? Aquilo que ela observa, e ela vai receber, ela vai alcançar a canção única daquele ser. E ela vai entoar. E quando ela entoar, quando ela começa a cantar, e ela começa a se mexer, cantando ali em volta da fogueira, aquela escultura de ossos começa a receber carne, receber corpo, receber vida, né? E sai correndo em direção ao desfiladeiro, em direção ao horizonte, e vira uma mulher que corre livre e sorridente. Então, assim, é linda, maravilhoso e é super completo, né? Tem muitas imagens para a gente explorar também nesse segundo ato aqui desse conto. Eu acho que talvez fique um convite aí, se nossos ouvintes desejarem, a gente pode explorar com maior profundidade esse segundo ato, que é muito poderoso. Enquanto você falava, já retomei aqui todas as nossas amplificações simbólicas que a gente geralmente faz ao entrar em contato com esses símbolos, e tem muita coisa bonita e potente que pode ser muito proveitosa para quem está fazendo esse processo de catar ossos, que deveria ser todos nós, né? Mas nós sabemos que algumas mulheres mais sábias já estão nesse processo, alguns homens sábios também. E acho que eu encerraria por aqui porque precisamos de um episódio para continuar. Acho que fica um gancho interessante. Gosto também. Eu acho que fica um convite aí para vocês darem um feedback se vocês desejariam uma continuidade, porque o nosso próximo episódio vai ser do próximo conto, que é o Barba Azul. Porém, nós podemos fazer uma segunda parte sem problema nenhum, porque tem muito conteúdo para explorar e não dá para a gente fazer correndo, não tem nem graça. Né? Não, a gente gosta de aprofundar e ampliar devagarinho. Isso. No tempo do tempo, como La Loba, acende a fogueira, espera as luas passarem, contempla e deixa chegar. Muito legal. Então é isso, eu gostei muito de retomar, de revisitar La Loba. É sempre
um processo de autoterapia quando a gente revisita um conto assim poderoso. E independente de homem ou mulher, como eu estava dizendo, as teorias já colocam, né, a teoria junguiana, que tem o arquétipo feminino interno no homem, o arquétipo masculino interno na mulher. Então não existe isso de é para homem ou é para mulher somente. Uhum. Existe sim uma jornada simbólica que vai se constituir de maneiras diferentes, porém que é uma jornada humana no fim das contas. Uhum. É muito bom a gente retomar. A gente vai esse ano fazer todos os contos, né, do livro Mulheres que Correm com os Lobos. A gente já trabalha há muito tempo, né, com esse livro e a gente acabou não fazendo anteriormente. A gente vai fazer isso agora e eu tô lá com o Conto Clube, é, fazendo 3 encontros por cada um desses contos e fazendo, buscando tanto escarafunchar mesmo um pouco esse olhar da Clarissa, mas também ampliar com essa visão antroposófica, né? Trazendo essas imagens que são da minha formação, né? Que fazem parte de quem eu sou, de como eu me constituo também como ser humano e no que eu acredito. Então, se você quiser participar do Conto Clube, tem link de formulário disponível, você pode comentar aqui também. Tem no Instagram, nossos e-mails e telefones estão disponíveis também. Agora, na última semana de janeiro, a gente já vai entrar no Barba Azul, mas as gravações ficam disponíveis. Então, quem perdeu ou quem vai precisar faltar por algum motivo, pode assistir a gravação. Tem 2 turmas acontecendo, terças à noite, às 20 horas, e quintas de manhã, às 8h30. Então, se você tiver aí interesse em saber como a gente está fazendo esse processo de estudar mesmo essa narrativa e de se conectar com ela de formas muito outras que carregam todos os outros sentidos juntos, usando a fenomenologia goetheana como uma ferramenta, vem com a gente. E fica o convite que nós vamos lançar em breve, que está dentro de um dos polos que a Clarissa traz como importantes para fazer esse processo de catarossos, que é o ofício de fazer com as mãos, né? O ofício de colocar em prática, de botar a mão na massa. E nós, no Instituto Contos Ancestrais, temos um processo que chama Jornada do livro Mulheres que Correm com os Lobos, onde a gente tem mini processos ou processos maiores dentro de cada conto. E nós vamos divulgar e ter algumas possibilidades presenciais e online de fazermos e vivenciarmos aí pelo viés não só da contoterapia, que vai acabar entrando aí com o conto e essa exploração dos símbolos do conto, mas com a arte-terapia, que aí vem da minha vertente, que a gente vai trazer esse botar a mão na massa e a partir dos símbolos que surgem a partir dessa arte inspirada pelo conto, a gente consegue expandir e entender um pouco mais que ossada é essa que cada mulher individualmente está coletando. Então fica aí um convite também para quem pode presencialmente aqui na Zona Norte de São Paulo. Em breve nós teremos as datas e estará no nosso Instagram e futuramente até online um processo. É isso, nossos processos conto, arte, terapêuticos vêm acontecendo desde 2021, né? Logo que a pandemia ali abriu um pouquinho, a gente fez muitas vezes ele online e a gente tem participantes que fizeram todo esse ciclo com a gente e continuam participando de outras atividades que a gente faz. A Flávia tá lá, Farouk, no Conto Clube, minha mãe no Conto Clube, agora, né, nesse novo formato. E então trabalhar com a narrativa conto de fada tem não só o conto de fada, né? Todas as narrativas simbólicas, mas o conto tem uma potência muito grande a gente não esgota, né, as possibilidades simbólicas e de conexão. Então, é muito interessante como a gente consegue sempre mais. A gente mesmo, eu tenho me surpreendido muito comigo e com os insights que eu estou tendo, né, com essa nova conexão que eu estou fazendo, mais uma vez, com esses contos. Então, é muito legal, é muito profundo, é muito transformador, né? Então, se você puder estar com a gente presencialmente também, não deixa de
aproveitar. As datas já estão disponíveis para quem está no Conto Clube, né? A gente vai anunciar publicamente em breve, mas a gente já tem aí alguns encontros já agendados. Então, Isso aí. vem conhecer esse trabalho. Muito bem, então é isso. Esse foi o podcast Tecendo Ideias, dessa nova série baseada no livro Mulheres que Correm com os Lobos, onde a gente vai trabalhar conto a conto. E até a próxima, para quem ficou até aqui. Até! Tchau. Tchau.